Stiamo lontani, però non perdiamo la scuola biblica domenicale nella Chiesa Battista Sião. E che Dio vi benedica tutta la Chiesa. Queridos irmãos, a graça e a paz. Estamos longe, porém não perdemos a escola bíblica dominical da Igreja Batista Sião. Deus abençoe os irmãos. Bom dia, amada igreja. Em primeiro lugar, quero agradecer ao irmão Gazetano e irmã Maria por sua participação na nossa escola bíblica dominical. Imagino que nesse momento aí na Itália, mais ou menos o início da tarde, fico muito feliz pelos irmãos estarem acompanhando a nossa escola bíblica dominical. Meus irmãos, a lição de hoje é Paulo, oração missional. Eu queria apenas, antes de nós entrarmos no assunto da revista hoje, nós vamos partir para o texto áureo que está em Efésios capítulo 3, versículo 16 a 19. E eu convido um outro professor, nosso querido irmão diácono Orlando, para estar lendo o texto áureo dessa manhã. Por favor, doutor Orlando. Bom dia, meus amados irmãos. Que a paz do Senhor seja com todos vós. Eu e minha esposa estamos com muita saudade dos irmãos da igreja, dos nossos pastores, mas avisando que sempre estamos orando por eles, para que Deus resolva os problemas de todos nós. Agora, vamos fazer a leitura do Evangelho, que é baseado em Efésios 3, 16 a 19. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraigados e fundados em amor, poderem perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Muito obrigado, doutor Orlando, por estar nos ajudando aqui também. Irmãos, olha só, Paulo assim escreveu: é nele que esperamos, e ele ainda nos livrará, com a ajuda também de vossas orações por nós, para que, pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, também por muitos sejam dados graças a nosso respeito. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 11. Ou seja, Paulo contava com a oração dos irmãos. Mas não sou eu que vou falar aqui das orações de Paulo, sobre esse clamor de Paulo por orações dos irmãos. Eu vou chamar um especialista em Paulo para falar sobre o assunto. Eu convido o professor Jurandir. Por favor, professor. Paz e graça, igreja. Estamos na lição número 10. Essa lição, cujo título é Paulo, oração missional, trata da importância da oração intercessória sobre missões. É interessante que o apóstolo Paulo entende a oração como um instrumento poderoso para a missão de Deus no mundo. E isso pode ser comprovado já nos primeiros capítulos da Epístola de Paulo aos Coríntios, onde ali ele narra as dificuldades que os irmãos missionários, que ele mesmo, enquanto missionário, está passando, né, na igreja de Éfeso, digamos assim. Então ele narra ali as dificuldades da igreja, ele fala sobre os riscos, o medo da morte, né, tudo aquilo que eles estavam passando, e ao término desse relatório, uma coisa surpreendente. Ele vai dizer e vai reafirmar a confiança dele na providência divina, dizendo que essa confiança que ele tem na providência divina, é o resultado das orações dos irmãos, né? Então veja o poder que uma oração intercessória tem, não só de modificar um contexto, tá certo? Uma conjuntura da realidade, mas também de modificar a vida das pessoas. O apóstolo Paulo está dizendo que a vida dele foi modificada pelas orações intercessórias dos irmãos. A confiança que ele tem na providência divina aumentou por causa das intercessões, das orações dos irmãos.
Vejamos isso em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 10 e 11. Leiamos. Diz aqui assim. Aliás, vamos ler do versículo 9, né? 9, 10 e 11. Diz aqui assim. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é extraordinário, né? Paulo está dizendo que a oração dos irmãos foi decisiva para superar os obstáculos, né? Enquanto ele e os seus companheiros estavam lutando ali na frente de batalha em Éfeso, os irmãos, por outro lado, em outra região, estavam também batalhando em oração. Portanto, Paulo vai entender que a oração intercessória é uma luta poderosa e que produz efeitos. Louvado seja Deus! Ele e seus companheiros estavam naquela jornada missionária. E os crentes de Corinto estavam travando uma batalha por meio da oração. E que as orações dos irmãos produziram um profundo impacto no que estava acontecendo. Então eram duas frentes, né? A frente missionária presencial e a outra frente, por a coletividade, a igreja intercedendo. Veja o poder que a intercessão tem, né? Um poder que é uma dinamis, né? que tem uma eficácia substancial para alterar a realidade. E eu aqui quero fazer alguns comentários a respeito desse versículo que nós lemos, né? O versículo 10 de 2 Coríntios, capítulo 1. Nós lemos que está escrito assim, né? O qual nos livrou e nos livrará de tão grande morte, em quem estamos esperando que ainda continuará a livrar-nos. O interessante é que quando ele fala de tão grande morte, a situação é dramática. Naquela circunstância eles estavam, todos eles, para perderem a vida, né? E aqui diz, o qual nos livrou de tão grande morte, na verdade, em outras traduções, terrível morte. A situação é dramática. No grego, essa terrível, tão grande, a expressão é slikoutos, significa poderosa, poderosa morte, ou tão grande perigo de morte. Ou seja, um perigo que envolvia uma morte que era certa. Um perigo, né, que envolvia uma violência terrível. Então Paulo está dizendo, nós estávamos numa situação dramática, mas por causa das orações de vocês, nós fomos livres, libertos. Aqui nós devemos refletir sobre o poder da oração, né? A oração modifica as coisas. De maneira geral, de maneira ordinariamente, Deus, ele nos dá meios necessários para vivermos. Deus nos capacita com habilidades, com a racionalidade, com talentos, de tal forma que nós aqui vamos nos virando nessa existência, né? Significa que Deus, ele não faz intervenções contínuas, porque ele já nos dotou de capacidade para nós resolvermos os nossos problemas. Mas há situações, né? Há situações quando chegam o fim dos nossos recursos próprios e não dispomos de outros meios para solucionar os nossos problemas. Há situações que nós não temos como dar conta dos problemas, e é aí que Deus entra. São situações como essa que Deus entra. Alguém já disse que aquilo que o homem pode fazer, Deus não vai mover uma palha, mas aquilo que o homem não pode fazer, né, Deus supre com a sua providência. Então é necessária essas intervenções divinas, né? São extremamente desejáveis porque elas aumentam a nossa fé. Irmãos,
O poder da oração é algo fantástico. Aqui a igreja estava intercedendo continuamente. Quando nós estamos buscando a Deus continuamente, pedindo, insistindo com Ele, é o bater e abre-se-vos-á. O Senhor ouve as nossas orações. Então o que estava acontecendo naquele contexto era aquela dificuldade que o apóstolo Paulo não poderia fazer mais nada, estava além do alcance dele. Quantas vezes nós estamos em situações que nós não podemos fazer mais nada, meu querido irmão e minha querida irmã, eu queria agora falar com você, né? Em situações como essas é que Deus ele entra com a providência, e foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele estava dizendo: nós estávamos já em perigo de morte, de terrível morte, de grande morte, já a ponto de perecer, mas o Senhor entrou com providência por causa de vocês que ali estavam intercedendo. Eu quero compartilhar com vocês que no dia 3 de agosto eu recebi uma grande bênção, né? Um direito que o Estado me concedeu e que já era para me ter concedido há quase 5 anos atrás, né? Porque eu entrei com um pedido, e esse pedido foi concedido na repartição, no espaço onde eu trabalho, mas o Estado, nessa política de represamento, desde 2016, de janeiro de 2016, não havia concedendo, mas eu fui intercedendo continuamente, pedindo ao meu Deus, compartilhei com alguns irmãos, nós ali insistentemente orando, né? E agora, graças a Deus, o Senhor respondeu, porque o que não estava mais no meu alcance, porque o que eu tinha de fazer, eu já tinha feito, Deus entrou com a providência. E é isso que Paulo está falando, sobre a importância da oração. Portanto, o apóstolo Paulo entende a oração como um instrumento de luta espiritual, né? Lá em Romanos 15, versículo 30, ele diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus. Romanos 15, 30. O apóstolo Paulo então está dizendo que a oração é luta. Orar é lutar, não é um simples balbuciar, pedir, é lutar constantemente, né? Orar ou lutar era orar e lutar pelo progresso das missões. Aí o autor nos diz o seguinte, que nós, crentes comuns, nos nossos dias, oramos, né, por nossas necessidades pessoais. Ele diz aqui assim: entretanto, a maioria das nossas orações em nossos dias está relacionada com as nossas necessidades pessoais. Oramos por motivos sérios, né? Como necessidades financeiras, conflitos pessoais, enfermidades, bem como por motivos frívolos, como encontrar uma vaga no estacionamento do shopping, pela festinha de aniversário, pelos nossos sonhos de consumo. Não há nada de errado em apresentar as nossas necessidades a Deus, né? Nada de errado. Mas, olha a observação que ele nos dá aqui, mas acredito que temos subestimado a importância e o alcance das orações quando está em jogo, né, as missões. Quando o que está em jogo é a missão de Deus no mundo. Então, assim, a gente ora mais pelas nossas necessidades do que orar por missões. Nós temos subestimado isso. E aí a gente se questiona por que nós não oramos com tanto empenho sobre as missões. Basicamente, as orações de Paulo eram sobre missões, mas nós, na atualidade, oramos mais pelas nossas necessidades pessoais, o que não está errado, do que por missões. Por que nós temos subestimado? Os estudiosos vão dizer que nós perdemos essa sensibilidade, né? Que nós estamos subestimando a importância de orar por missões, porque nós perdemos a compreensão apocalíptica da realidade. O que é essa compreensão apocalíptica da realidade? Os irmãos sabem, já conhecem, que o termo apocalíptico vem de apocalipsis, que significa desvelamento, revelação. Irmãos, os judeus e os cristãos, todos eles, da época do Novo Testamento, tinham essa compreensão apocalíptica, que é uma compreensão bíblica, né? Os judeus e os cristãos
eles acreditavam que Deus havia lhes revelado o desdobramento sobre os acontecimentos futuros. E realmente, né, revelou. Está lá em Apocalipse, estão nos sermões escatológicos do nosso Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus, Marcos e Lucas, né? Está na Epístola de Paulo aos Tessalonicenses e no próprio Apocalipse. Então é uma compreensão comum, tanto para os judeus quanto para os cristãos, né? Mas nós perdemos essa compreensão. É como se nós vivêssemos, né, achando que não vai haver amanhã. Então nós estamos vivendo na imediatidade, na presentificação da realidade. É uma continuidade constante do hoje. Nós precisamos entender que há um fim, que há um reino, né, que já começou, mas não ainda. O reino já começou, mas ainda não foi concluído. Mas estamos nesse processo e precisamos orar, interceder para que Deus consuma a sua obra, né? Mas quais são as características dessa compreensão apocalíptica que nós cristãos temos e devemos ter? São 3. Primeiro, Deus, por razões misteriosas, permite temporariamente a ação nesse mundo das forças cósmicas poderosas que se opunham a ele, seus objetivos e seu povo. Segundo, era por isso que o povo de Deus vivenciava tanta dor e desgraça, e perseguição e sofrimento. Terceiro, mas Deus em breve destruiria as forças do mal para vingar o seu povo, restituir seus privilégios e estabelecer o reino que duraria para sempre. Essa é a nossa compreensão apocalíptica, irmão, né? Nós entendemos que Deus é que tem um controle da realidade, mas ele permite que o mal, as forças poderosas, né, do mal, estejam atuando no universo. Ele permite isso, né? E é por isso que a igreja sofre. É por isso que nós sofremos nessa contingência. Sobretudo nós que nos apegamos à lei do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A graça, nos apegamos à revelação divina. Mas em breve, ainda que esse em breve já tenha 1000 anos, 2000 anos, que tenha 3000 anos, 4000 anos, não podemos perder essa perspectiva, né? Em breve, Deus vai destruir as forças do mal, né? Ele vai vingar o seu povo, ele vai restituir os privilégios do seu povo, ele vai restabelecer o reino. É isso a compreensão apocalíptica. Paulo tinha essa compreensão, Jesus de Nazaré tinha essa compreensão, os apóstolos tinham, e o cristianismo precisa ter. Senão vamos viver como se não houvesse amanhã. E é por isso que nós não estamos orando intercedendo, né, por missões. E é por isso que nós estamos, eu digo a igreja de maneira geral, tendo essa visão materialista influenciada por esse movimento neopentecostal, por essa teologia da prosperidade, né, que acaba nos afastando de uma visão mais transcendental e ficamos nessa contingência cotidiana de coisas materiais. Por isso, porque perdemos essa perspectiva e nós não podemos perdê-las. Precisamos ter em mente, né, que somos peregrinos nessa terra e que o projeto de Deus, né, vai se consumar e nós fazemos parte dele. Queridos, eu quero concluir aqui dizendo o seguinte, que a oração missional de Paulo, a oração intercessória, ela tinha 3 conteúdos, né? São esses 3 conteúdos que fazem parte da oração intercessória de Paulo, né? O que Paulo pedia na sua oração intercessória, na sua oração missional? Primeiro, para abrir portas para a palavra do Evangelho, né? Paulo está pedindo para que Deus abra portas para que o Evangelho possa se propagar. Segundo, dar-lhe coragem ou segurança desinibida para pregar, né? Ousadia para pregar. Terceiro, dar-lhe facilidade de discurso em sua proclamação, né? Já que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, né? Que essa palavra pudesse iluminar as mentes e corações daqueles que a ouviriam. Portanto, esse é o conteúdo da oração missional de Paulo, essa é a importância da oração em nossas vidas. Lembre-se, orar é lutar, né? E as nossas orações mais prementes, mais fortes, devem ser voltadas para missões.
Veja o poder que a oração tem de transformar vidas, conjunturas, realidade. Que Adonai, o Rei do Universo, que dá força ao cansado, que ao fatigado, que ele te robusteça com a sua força, que dirija os seus passos, que supra as suas necessidades em glória. Tudo isso em nome do ungido, nosso Senhor Jesus Cristo, que é a primícia, né, da ressurreição, o alfa e o ômega. Que o Senhor esteja convosco, que o Senhor faça uma revolução em vossas vidas, que o Senhor esteja presente e que o seu coração esteja aberto, né, a ser invadido pelo poder do nosso Deus. Amém. Obrigado, professor Jurandir, por falar tão claro e de forma tão brilhante sobre a oração missional de Paulo. Agora, meus irmãos, quando a gente fala em orando por missões de Deus, eu gostaria de convidar agora nós acabamos de ouvir um PhD em Paulo, e agora nós vamos ouvir um PhD em missões. O pastor Humberto vai nos falar um pouco sobre orando pela missão de Deus. Por favor, professor Humberto, pastor Humberto. Meus queridos e amados irmãos, quando eu pensei nesse tema, orando pela missão de Deus, eu me debrucei sobre isso e eu fiquei pensando no que dizer, porque esses últimos tempos eu tenho sido muito duro comigo mesmo, Olha o que diz aqui: o que fazer para que as nossas orações possam focalizar a missão de Deus no mundo. Você imagine, o que fazer para que a nossa oração venha focalizar a missão de Deus no mundo, diante de tudo que nós estamos vivendo. Já era uma luta, queridos irmãos, já era uma luta trazer esse povo para um culto de oração, já era uma luta, e agora então nem se fala. Então nós estamos vivendo um momento muito difícil, mas é um momento que Deus vai derramar o seu poder. Orar pela missão de Deus é a maneira mais básica, olha que fala, mais básica de participar de tudo aquilo que Deus já está fazendo no mundo e ao nosso redor. Já está fazendo. Quer dizer que tudo isso que está acontecendo hoje, tudo isso já é um plano de Deus para mobilizar a igreja. Eu tenho dito isso repetidamente, que a única maneira de restauração, de mudança nessa nossa vida é a igreja. A igreja é o que todo mundo está esperando agora nesse coronavírus. Uma vacina. Está todo mundo aguardando a vacina. Mas a vacina para a vida eterna já existe. E quem está aplicando essa vacina é isso que está dizendo aqui. Vou orar para a missão de Deus, porque é o único que pode aplicar essa vacina é a igreja. É o único que pode, é a igreja. Oramos pela missão de Deus quando? Oramos a fim de que o evangelho seja, irmãos, preste bem atenção, seja anunciado para todos os povos. E como? Nós temos que pensar, como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos fazer isso? Trancado, encurralado. Nós não podemos aceitar essa blindagem que estão tentando fazer com a igreja do Senhor. Eu dizia lá na Cracolândia, quando eu cheguei logo, que eu não queria ficar na Cracolândia. Por quê? Porque os traficantes estão na rua 24 horas. Eu fui entrevistar um traficante, né, conversando com ele e gravando, e ele me perguntou a mim assim: pastor, por que chamam a igreja de hospital? Eu não sabia o que dizer. Aí ele falou assim: vocês são um hospital fechado, sem médico, sem enfermeiro, sem socorro. Que tristeza me deu. E sabe o que ele disse? Eu estou aqui 24 horas. Quando o drogado ele quer se drogar, ele procura o traficante, ele está lá. Não tem a pandemia para ele deixar
de vender as drogas, não tem coronavírus, não tem máscara, não tem nada. Ele está lá 24 horas. É por isso que nós temos que repensar nesse tema tão importante. Vamos orar a fim de que o Evangelho seja anunciado para todos os povos. Interceder pelo crescimento da igreja. Como é que a igreja vai crescer? Como é que a igreja vai crescer? A igreja cresce na responsabilidade dos seus membros, transformado, renovado, mudado pelo poder do Evangelho. Para acontecer um avivamento, nós precisamos da palavra. Olha para Nínive, precisamos da palavra. Para acontecer um avivamento, precisamos do pregador. Para acontecer um avivamento, precisamos de orar. Eu convoco todos vocês, a voltar, a orar, a buscar e dizer: Senhor, transforma a minha nação, transforma a minha cidade, transforma o meu bairro, transforma a minha família. Deus abençoe. Obrigado, pastor Humberto, que aí de São Paulo mandou sua aula tão clara para que nós pudéssemos, para que a gente possa aprender um pouco mais, inclusive de sua experiência, que eu tenho certeza que está em São Paulo hoje trabalhando fortemente em missões. Agora, irmãos, veja bem, Paulo trabalhava por toda aquela Ásia, implantando igrejas, e Paulo era constantemente orando pelas igrejas que ele estava implantando. Eram igrejas em Éfeso, em Coríntios, em Roma, em toda aquela Ásia ali, era Paulo implantando igreja e não parava de orar por aqueles irmãos novos convertidos, pelas igrejas recém-fundadas. E agora eu vou convidar um outro pastor, o pastor Epifânio, para nos falar um pouco, orando pelos crentes em Roma, como era essa atuação de Paulo orando pelos irmãos, pelos crentes em Roma. Por favor, pastor Epifânio, que está estreando aqui em nossa escola bíblica dominical. Amados irmãos, eu vou tentar colocar a carta de Romanos numa linha de tempo para melhor situar vocês. A igreja de Roma pode ter sido formada por judeus que viviam fora das terras de Israel, que se converteram no dia de Pentecostes e que se deslocavam em função do comércio, juntamente com crentes gentios que fugiram da perseguição que ocorreu após a morte do diácono Estevão. A história conta que, durante o reinado do imperador Cláudio César, que durou de 41 até 54, os judeus foram expulsos de Roma. Mas após a morte de Cláudio, os judeus tiveram condições de voltar à capital do império e continuar os seus negócios. Os irmãos sabem que quem trabalhava no comércio tinha que interagir com os povos, né, de outras nações, línguas, etc. E isso acabou facilitando também na difusão do Evangelho do Senhor Jesus. Alguns pesquisadores creem que a carta aos Romanos foi escrita por volta de 56, o que dá um certo sentido, porque seria 2 anos após a morte de Cláudio César. Até aqui, nós recorremos a fontes históricas. E a partir de agora, então, vamos verificar o próprio contexto do capítulo 15 na própria carta de Paulo aos Romanos. O capítulo 15 da carta aos Romanos é precedido de vários discursos do apóstolo Paulo. Vejamos o que ele diz no capítulo 3. O apóstolo Paulo diz que todos pecaram, que não há judeu nem grego, e que por esse motivo todos se desviaram e se tornaram inúteis. Ele também vai dizer que todos os homens estão debaixo da condenação de Deus
e que por isso todos carecem da misericórdia do Senhor para a salvação. Agora eu gostaria de perguntar, salvação do que mesmo? Eu mesmo teria que responder. É a salvação da ira de Deus. Agora eu vou passar para o capítulo 12 da carta. Nos versos 1 e 2, a palavra de Deus exorta que o crente deve se conformar à mente de Cristo, né? Mas ele vai dizer que o crente deve se oferecer diariamente a Deus como um sacrifício vivo, pois o crente agora é uma nova criatura. Desta forma, como um novo ser, ele deve se colocar a serviço do reino de Deus. Na nova aliança, não necessitamos mais de oferecer os cordeirinhos do livro de Êxodo, capítulo 29. Mas há uma necessidade de mortificação diária, né, que é a chave para entender esse capítulo 12 aí. Nos versos 3 em diante, Paulo vai passar a descrever o modus vivendi do reino. E a Bíblia vai detalhar como o crente deve se apresentar diante do Senhor num culto racional. Aí o apóstolo vai dizer, cada um pense com moderação acerca de si mesmo. A Bíblia vai dizer que o amor seja não fingido, que devemos aborrecer o mal e nos apegar ao bem. Também vai dizer que devemos amar cordialmente uns aos outros e honrando aos outros, e também não sejamos vagarosos no cuidado. Devemos ter alegria na esperança, devemos ser pacientes na tribulação e perseverar em oração. Já no capítulo 13 da carta, a palavra de Deus fala para o crente que ele deve obedecer às autoridades superiores. Ele não deve ficar devendo nada a ninguém, mas apenas o amor. E nós sabemos que o amor é o fruto de uma vida cheia do Espírito Santo. Está em Gálatas. E em outra passagem, em Colossenses, Paulo vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, que todas as virtudes unidas ao amor chegam à perfeição. Agora, em consonância com Romanos 13:1, lá de obedecer às autoridades, é bom salientar que nós estamos vivendo tempos de pandemia e eu me lembrei do conselho do profeta Jeremias aos exilados em Babilônia. Ao invés de ficar dizendo, né, pegando para a situação de hoje, eu sou de A, eu sou de B, eu sou contra A e sou contra B. Nós somos de Cristo, nós não somos de A nem de B. Então nós devemos, assim como no conselho do profeta, procurar a paz da cidade, procurar a paz do país que nós moramos. Devemos orar pela nossa cidade, devemos interceder pelo nosso país, porque na paz da cidade, na paz do país, nós teremos paz. Vamos ver o capítulo 14 da carta. A palavra de Deus diz que devemos aceitar entre nós quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Mas em que consistia a debilidade na fé, naquele contexto? Os fracos na fé acreditavam que só podiam comer alimentos vegetais, verduras, legumes, frutas. Eles também acreditavam que tinham que fazer diferença entre os dias, crendo que um determinado dia era mais importante que o outro.
Por sua vez, os fortes na fé acreditavam que podiam comer de todos os alimentos e também não faziam distinção entre os dias, pois achavam que todos os dias eram iguais. Então, a recomendação ali era para quem come de tudo, não despreze quem não come. Por quem não come, não julgue o que come, porque Deus recebeu cada um como seu. Então, a Bíblia recomenda: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Vamos passar agora para o capítulo 15, que é o... Então, dei uma pincelada nos capítulos anteriores para a gente dar uma melhor entendida. Então, o capítulo 15 vai começar dizendo o seguinte: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. A Bíblia diz que o crente, a comunidade de fé, a igreja, não deve ser egocêntrica, egocentrada, mas outro-centrada. Então, o outro é mais importante para a edificação do corpo de Cristo. Os versos 5 e 6 da lição, eu vou ler aqui. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca e glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paciência aí tem um sentido de firmeza, quando concedida por Deus para suportar determinadas situações. E consolação tem um sentido de encorajamento, conforto em meio às lutas. Mas eu gostaria também de destacar no verso 5 a palavra que foi traduzida por sentimento no original, é frônesis. Ela aparece em outros lugares nas Escrituras, aparece também mais vezes em Romanos, aparece em Filipenses e em outros lugares também. Então, meus amados irmãos, Paulo nos ensina sobre esse sentimento que teve no Senhor Jesus. Lá em Filipenses ele vai falar da frônesis, da kenosis, mas aqui a gente vai tratar só da frônesis. Mas o que é essa frônesis mesmo? Frônesis é a junção da atitude correta, da consciência correta e da vontade correta. E tudo isso é impossível ao homem caído, ao homem natural. O homem caído não tem condições de experimentar isso, ter o mesmo sentimento, a frônese de Cristo, possível para o homem natural. Somente a nova criatura em Cristo pode experimentar através da ação do Espírito Santo. Naquela comunidade, lá citado no capítulo 14, né, de Romanos, ocorriam intrigas, divergências, discussões sobre questões de usos, costumes. Não pode comer isso, aquilo, a necessidade de guardar esse ou aquele dia. Mas o que a gente sabe é que o Senhor Jesus quebrou essa barreira. Ele derrubou todas as separações.
E Deus usou o apóstolo Paulo para preparar esse corpo de doutrinas, que é a carta aos Romanos, para desfazer esse mal-entendido. E o verso 7 conclui assim: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Nós sabemos que os atletas, quando estão competindo no salto em altura, é comum, né, abaixar, subir barreiras, mas o nosso padrão é o Senhor Jesus. Nós não podemos aceitar nada a mais ou menos do que os padrões contidos nas Escrituras. Se o apóstolo Paulo ainda não tinha visitado a igreja, como ele sabia de todas essas coisas? O capítulo 16 vai citar nomes de diversas pessoas, né? E alguma dessas pessoas aí deve ter comunicado a Paulo que estava ocorrendo na vida daquela igreja. Mas vejamos a outra oração no verso 13. Portanto, Deus de esperança vos encha de toda alegria e paz, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. O verso 13 parece concluir o pensamento do apóstolo sobre os versos de 9 a 12. Que falam sobre o derramar da graça de Deus sobre os gentios. Deus quer que o crente se alegre independente das circunstâncias. E que esse poder, né, de emanar essa alegria e paz vão vir transbordando em esperança através da ação do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Contudo, temos que estar preparados, pois o Senhor falou em Atos 1:8 que receberíamos poder para testemunhar de tudo que Deus tem feito através de Jesus, por nós e em nós. Só que a palavra no original para testemunhas é mártires, de martírio. Então, o crente tem que estar preparado para, se houver alguma necessidade, ele tem que estar preparado para entregar a vida dele em prol do reino de Deus, como alguns irmãos vêm fazendo isso em países, né, da janela 1040. Então, meus irmãos amados, o que essas orações de Paulo nos ensinam? Que o mais importante para a vida em uma comunidade de fé, em uma igreja, é a unidade. Que todos tenham a mente conformada aos padrões do Senhor Jesus e que tenhamos também esperança em meio a todas as provações, pois a esperança dá bom testemunho dos atributos do nosso glorioso Deus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor Epifânio, por contribuir em nossa Escola Bíblica Dominical com toda a sua experiência e conhecimento na teologia. Meus irmãos, nós vamos para outra professora agora, que está estreando a nossa Escola Bíblica Dominical, que quando eu fiz o convite, ela me disse o seguinte: ô Gil, mais 10 minutos para poder falar sobre esse tópico aí, sobre a oração dos crentes, a oração de Paulo pelos crentes de Éfeso. 10 minutos é muito pouco, você tem que me dar pelo menos aí uns 20 minutos. Aí eu falei: minha irmã, não pode ser 20 minutos, só pode ser 10 minutos, até porque o nosso tempo aqui é reduzido. Eu gostaria que essa irmã agora em 10 minutos nos falasse sobre a oração de Paulo pelos crentes em Éfeso. Por favor, irmã Laís. Bom dia, irmãos. Graça e paz. É um prazer estarmos juntos, ainda que virtualmente, mas unidos em um só corpo e em um só amor. Hoje meditaremos um pouco sobre a oração no qual o apóstolo Paulo fez em favor dos crentes em Éfeso. Como sabemos, Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma,
com a sua liberdade tolhida, proibido de viajar, de pregar, mas ninguém, irmãos, pôde deter este homem de orar, de falar com Deus. E o versículo que teremos como base se encontra em Efésios 1, do 17 ao 19, que diz assim: Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, vamos meditar sobre a oração. Na realidade, irmãos, nós somos pessoas no qual temos a necessidade de orar. Nós oramos porque tudo depende do Deus Todo-Poderoso que nos ama. E aqui o apóstolo Paulo, ele faz uma súplica sobre a vida dos seus irmãos. Ele pede a Deus para que Deus conceda espírito de sabedoria e de revelação. Ele pede também, irmãos, que Deus ilumine os olhos do coração de seus irmãos. E é importante, irmãos, a gente perceber que Paulo está falando de homens e mulheres a qual ele já tinha agradecido a Deus por serem pessoas de fé em Jesus, por serem pessoas de amor, umas para com as outras. E aí a gente começa a perceber, irmãos, o seguinte: a gente está falando de uma igreja comprometida com o Senhor, de pessoas fervorosas, amorosas, cheias de fé, mas ainda assim elas podiam receber mais do Espírito Santo, da sabedoria dele, de ter o coração iluminado, como a Bíblia fala. O Senhor Jesus, irmãos, nos ensinou a orar pedindo ao Espírito Santo. Disse que o Pai não nos negaria, e é o que Paulo está fazendo aqui, irmãos. Pedindo das dádivas do Espírito Santo na vida dos seus irmãos. Nós somos pessoas, irmãos, necessitadas das dádivas do Espírito Santo. Por isso que ele ora: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da Glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. O pedido que o apóstolo Paulo faz, irmãos, aos seus irmãos, é para que o Senhor dê a eles espírito de sabedoria e de revelação. E pelo menos duas coisas, irmãos, nesse texto mostram pra gente sobre as nossas atitudes, pra gente receber essas dádivas do Senhor Jesus. Primeiro, irmãos, precisamos orar, é o que Paulo está fazendo. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós oramos, irmãos, porque o Espírito que nos move em oração, e nós não saberíamos orar se não fosse o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Essa oração somente chega ao Pai, irmãos, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a busca humana consiste em pedir ao Pai, em oração. E é o que Paulo está fazendo. Outra necessidade ou uma outra atitude humana, que é essencial nesse processo, que na verdade é o conhecer a Deus. Paulo diz, irmãos, que esse espírito de sabedoria e de revelação, eles acontecem no pleno conhecimento de Deus. Esse conhecimento de Deus, irmãos, ocorre porque o próprio Deus se revelou a nós. A natureza, a criação, ela é o bastante, irmãos, para nós percebermos que existe um Deus, um Criador de todas as coisas. Mas ainda assim, não sabemos o que Ele quer, qual é a sua vontade, qual é o seu plano para nós. Então Deus, Ele se revela diretamente. E assim Ele fez em toda a história. E essas revelações, irmãos, estão principalmente registradas nas Escrituras Sagradas. Então o principal meio de conhecermos a Deus é por meio da sua Escritura Sagrada, por meio da sua revelação. E a maior revelação de todas, irmãos, do nosso Pai, é o seu próprio Filho, o nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. E nós conhecemos Jesus Cristo por meio do que aqui está revelado. E somente conhecemos porque o Espírito Santo, irmãos, é que nos convence. E não apenas convence, é Ele que nos faz lembrar. Então, o Espírito é essencial para nós, irmãos. Paulo está pedindo a Deus espírito de sabedoria e de revelação. E essa palavra Espírito está aí justamente porque são dádivas do Espírito Santo. Somente por meio dele cresceremos em sabedoria e na revelação de Deus. E eu creio, irmãos, que isso é um processo que não para. Nós falamos sobre oração, sobre conhecer a Deus, para receber o espírito de sabedoria e de revelação. Tudo, irmãos, ocorre somente pelo mover de Deus em nós. Nós oramos porque o Espírito Santo nos dá essa condição. E oramos porque conhecemos a Deus, porque o Espírito Santo nos revelou Ele. E ao orarmos, irmãos, ao conhecermos a Deus, buscarmos a Ele constantemente, Deus nos concede da sua sabedoria e da sua revelação, até mesmo porque à medida que avançamos na palavra, em oração, se o nosso coração está aberto, nós ganhamos essa palavra de sabedoria. E obedecendo a Deus aqui, nós demonstramos a sabedoria dele no meio do mundo. E somente o Espírito, irmãos, pode nos conceder isso. E quanto a nós nos submetermos, quanto a nós perseverarmos em oração no conhecimento de Deus. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo também chama o nosso Deus de Pai, Pai da glória. Porque toda a glória, irmãos, pertence somente ao nosso Deus. E nós precisamos reconhecer isso. Não apenas em palavras, irmãos, mas em humilhação, em humildade diante das pessoas. Um coração completamente grato e dependente a Ele. Aí nós avançamos nesse texto, irmãos, onde no versículo 18 ele diz: peço que Ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Somos pessoas, irmãos, necessitadas de um coração iluminado. Paulo, irmãos, pede para que Deus ilumine os olhos do coração dos seus irmãos em Éfeso, para que vejamos que há algo maior que precisamos, irmãos. E fazer entre as pessoas quer dizer que há uma esperança, irmãos, da vocação de Deus. E nós precisamos ser iluminados para essa realidade. Somos portadores de uma mensagem de esperança eterna, irmãos. Não há tempo para vivermos uma vida simplesmente egoísta, autocentrada. Essa esperança em Cristo não é uma possibilidade, ela é uma certeza. Não é aquela esperança do pode ser, do talvez. Não. É certo, irmãos. Jesus voltará. Jesus já veio. Ele já venceu a morte. Ele já triunfou. E um dia nós triunfaremos, ressuscitaremos com Ele. E Deus, então, irmãos, Ele nos chama em direção a Ele. E à medida que avançamos em direção a Deus, somos vocacionados para ir em direção ao mundo. Mas isso acontece ao mesmo tempo em que estamos indo ao mundo, nós estamos indo em direção a Deus. Porque precisamos, irmãos, que Ele ilumine os olhos do nosso coração. E é importante, irmãos, ressaltar que Paulo, ele está pedindo para que Deus ilumine os olhos do coração de um povo já convertido. Ele não está falando de um povo incrédulo para que eles conheçam. Não, ele está falando de uma necessidade nossa, que somos crentes, quer dizer, somos convertidos a Cristo, cremos em Cristo, mas ainda não vimos tudo. Há muita coisa que nós não percebemos, irmãos. Por isso que Paulo está clamando para que Deus ilumine os olhos do coração de um povo santo, de um povo convertido, de um povo comprometido, de um povo que já tinha fé em Jesus, que já vivia o amor. Quer dizer, irmãos, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer acerca do propósito de quem nós somos, por quem nós vivemos. E é muito importante a gente entender
tudo isso porque a partir daí a gente passa a compreender o amor, a bondade e a misericórdia de Deus para com as nossas vidas. Muito obrigado, Laís, por sua participação. Eu quero dizer até para os irmãos o seguinte, que a partir de agora, nosso EBD sempre vai ter a participação dos jovens também. Os tópicos serão distribuídos entre os professores adultos das classes dos adultos da revista Compromisso e também os professores, os alunos e professores da classe dos jovens. Então, a partir de agora, nós iremos mesclar os professores. Nós teremos professores adultos e também os jovens. E agora nós teremos uma outra professora para nos falar um pouco, oração pelos crentes em Filipos. Outra professora, nossa querida irmã Ludmila. Por favor, professora, nos fale um pouco sobre a oração de Paulo pelos crentes em Filipos. Bom dia, irmãos, graça e paz. Para quem não me conhece, eu sou Ludmila e eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho do que eu aprendi. Antes de mais nada, eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês em Filipenses, capítulo 1, do versículo 9 até o 11, para lermos juntos. Vamos lá. Diz assim: oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continuem a crescer em conhecimento e discernimento. Quero que compreendam o que é verdadeiramente importante para que vivam de modo puro e sem culpa até o dia em que Cristo voltar. Que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Algumas coisas que me marcaram nesse versículo é que Paulo, ele deseja que nós continuemos a viver em amor, que nós possamos crescer em amor, sabedoria e que nós tenhamos um entendimento completo. Isso ele deseja para nós, para que nós possamos escolher o melhor até que Cristo venha, para não ter aquele sentimento de culpa. Poxa, eu deveria ter feito. Poxa, eu poderia ter feito isso, feito aquilo. Não, ele está sempre desejando, visando lá na frente, quando Cristo voltar. E a lição de hoje, ela fala basicamente sobre a oração de Paulo pelos filipenses. E quando eu parei para refletir sobre esse tema, eu separei uns 3 pontos. Que o primeiro é que nós temos o costume de ficar olhando muito somente para uma coisa, de uma situação. Por exemplo, quando Paulo fala em Filipenses, ele está relatando que ele estava na cadeia e tudo mais, mas ele vem no versículo 12, se vocês já estiverem com a Bíblia aberta, abram, que diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho. E isso é algo que me marcou muito, porque ele poderia simplesmente parar e ficar: poxa Deus, eu tô na cadeia, poxa Deus, eu tô aqui na cadeia e tal, quero sair. Não, ele entendia que por pior que fosse aquela situação de estar na cadeia, o Evangelho estava sendo propagado. Ele tinha a oportunidade de falar de Jesus, de mostrar aquele Jesus através da vida dele lá na cadeia, para os carcereiros, para os colegas de prisão e tudo mais. E eu te convido a olhar, sabe, a se perguntar o que Jesus quer te mostrar nessa situação. Por exemplo, nessa situação de pandemia que a gente está vivendo agora. Mais paciência, mais calma, novos hábitos. Ele quer te ensinar novos hábitos. Ele quer te fazer com que você seja mais confiante. Sabe, mude o foco. Ao invés de você ficar olhando só pandemia, tô falando desse contexto atual, né? Olha, poxa, o que eu posso aprender? O que Deus quer me ensinar? E não por quê. Troque as perguntas. Outro ponto é que nós costumamos focar somente na linha de chegada. Principalmente as pessoas ansiosas, elas ficam: meu Deus, eu não vejo a hora disso passar, não vejo a hora disso acabar logo e chegar logo em tal lugar. Mas será que quando chegar lá você realmente vai desfrutar daquele lá? Porque todas as vezes que a gente fica só focando no lá, a gente deixa de viver o hoje. E Cristo, ele veio para nos dizer que ele é suficiente. E ele tem sido suficiente na sua vida? Ele realmente tem sido
alguém que você olha e fala, poxa, tá tudo difícil aqui, mas eu entendo que Deus está comigo, Ele é suficiente, Ele vai fazer o melhor. Uma coisa que me marca também é que Paulo sabia, por mais que fosse difícil, ele sabia que Deus tinha um plano melhor, Deus tinha um plano através daquilo. E ele entendia que Deus era suficiente na vida dele. Ele entendia que Deus ia fazer infinitamente mais, como em Efésios que diz que Deus é um Deus que faz infinitamente mais. A gente pensa tanto no futuro que deixa de viver o hoje, sabe? Onde você tem colocado Deus? Deus tem sido alguém que realmente te preenche, que é suficiente para você? Ou não? Você tem colocado outras coisas para suprir? Tem uma passagem também em Hebreus que fala assim, Hebreus 5:8, que diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do seu sofrimento. E é o que eu desejo para vocês, que nós possamos aprender no meio das aflições, no meio do sofrimento. Eu sei que é difícil, quando a gente está passando pela dificuldade, a gente conseguir manter a calma e falar, não, tudo bem, confio em Deus, mas se você não consegue, fale, Deus, eu não consigo confiar, eu não consigo ter calma. Seja sincero com Ele, seja sincera com Ele e diga, não consigo, me ajude a ter confiança, me ajude a ter esperança em você, sabe? Me ajude a depositar as minhas emoções, os meus pensamentos em você, porque eu não estou conseguindo lidar com isso sozinho. Temos aquela mania de carregar o peso. Quando Jesus ele veio para simplificar tudo, ele diz, venham a mim todos os que estão cansados e eu lhes darei descanso. Ele já faz isso pela gente e a gente insiste em querer fazer o papel de Deus. Não adianta porque a gente não vai ter forças. Uma hora a gente vai se esgotar. Outro ponto e último é que a gente acaba lutando uma guerra na base da força humana e não dá. Não dá pra gente tentar lutar do nosso jeito, porque a gente se desgasta, a gente fica cansado, a gente começa a perder as esperanças, começa a perder a fé e fica, Deus, não tem mais jeito, Deus, não dá mais. Não tente lutar do seu jeito, não vai dar certo. A melhor luta que você pode ter é colocando o joelho no chão. Lud, não consigo colocar o joelho no chão. Ore do seu jeitinho, sabe, no seu cantinho. Lud, não tem um canto lá em casa pra orar. No banheiro, no seu chuveiro, você lá falando com Deus, fale com Ele. Quando você estiver no ônibus, em pensamento, você não precisa ficar o tempo todo oralizando e tudo mais. No seu pensamento, fale com Ele, seja sincero. Deus ouve a oração no coração sincero. Seja inteligente, sabe? Lute com as ferramentas certas. Não tenta lutar com as forças humanas, não. De verdade, você vai se desgastar, você vai se sentir cansado, você vai, não quero mais, quero desistir. Lute com a ferramenta certa. Ore. E outra coisa, um versículo que eu quero deixar para vocês é Filipenses 1:19, que diz assim: pois eu sei que por meio da oração de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. Isso é Paulo falando que através da oração ele será posto em liberdade. E sobre isso eu entendo que, às vezes a gente acaba colocando a oração como algo muito pequeno. Mas eu só posso orar por tal pessoa. Só você pode estar fazendo muito orar. Se você não pode ir lá até aquele lugar ajudar, através da sua oração Deus vai levantar pessoas. Através da sua oração Deus vai mover montanhas, essa fase, seja o que for. Às vezes a cura não é física, você está buscando uma cura física. Às vezes não é uma cura física que Deus vai dar. Às vezes Deus entende que aquela pessoa precisa de uma cura espiritual e através da sua oração ela será curada. Enfim, e eu deixo uma pergunta para vocês: qual tem sido a sua ferramenta de luta? Você tem se estressado? Você tem batido de frente? Qual tem sido a sua ferramenta de luta? E eu te convido a lutar comigo às segundas, quartas e sextas na sala de oração. Todos esses dias a gente faz dia de segunda às 20 horas, dia de quarta e sexta às 21 horas. Vamos lá? Vamos juntos, porque juntos somos mais que vencedores em Cristo. Juntos nós conseguimos.
É isso. Beijo, gente! Obrigado, Ludmila, também por sua participação na nossa Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor Deus continue abençoando a todos vocês. Agora, meus irmãos, vamos dar uma pausa e vamos ouvir o coro da família Gonçalves. Vamos agora ouvir o coro da família Gonçalves cantando, louvando a Deus em nossa Escola Bíblica Dominical. Por favor, família Gonçalves. Oramos, Senhor, enche-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério da alma nos dá, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. A orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério da alma nos dá, e agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Obrigado, família Gonçalves, por estar nos apoiando na nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, na última quarta-feira nós tivemos um culto ao vivo, o culto foi transmitido, né, pela internet e o culto, engraçado que já teve mais de 400 visualizações. E aí agora eu queria fazer uma reflexão para os irmãos, que maravilha é a tecnologia. Agora, irmãos, pensa aí, olha, nós falamos aqui sobre Paulo orando aos crentes de Roma, aos crentes de Éfeso, aos crentes de Filipos. Irmãos, imagina aí Paulo com essa tecnologia. Paulo ficando ali em Éfeso e podendo contactar com os irmãos de Filipos, os irmãos de Corinto, os irmãos de Jerusalém, todas aquelas igrejas que surgiram durante durante o seu trabalho. Meus irmãos, que maravilha. Eu estava lá em Sião no momento, estava imagina Paulo tivesse diante dele, se ele tivesse à sua disposição essa tecnologia que nós temos atualmente. Meus irmãos, e é essa tecnologia que nos faz estar com os irmãos todos os domingos pela manhã. Eu imagino que nesse momento a irmã Maria está assistindo a nossa EBD lá da Itália, Diana também está assistindo a nossa EBD lá de Portugal, Késia está lá no interior também assistindo, outros irmãos que estão espalhados por todo esse estado da Bahia, que nesse momento não estão em Salvador, mas estão acompanhando a nossa Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, que o Senhor Deus abençoe a todos nós, um grande abraço e até o próximo domingo. Tchau a todos.